Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa tradução está errada, é uma tradução que está errada já há séculos e é um erro das traduções latino-americanas. A King James, que é uma versão inglesa, ela foge um pouquinho disso aqui. Mas o que o texto diz no idioma original, traduzindo literalmente, é: o Senhor é meu pastor, não faltará. Então a primeira coisa a gente entender aqui é que quem não falta não é o nada, quem não falta é o Senhor. Então, para a gente entender isso aqui, vamos lá para Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Perdão, estou em Lucas. Marcos 8. A partir do versículo 1 diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Então, a gente vê aqui, primeiramente, que não é o nada que não falta. Porque eles estavam 3 dias com Jesus e não tinham o que comer. Quem não falta é Jesus. Quem não falta é o pastor. Aí o versículo 3 diz assim: Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. O texto de João explica melhor isso aqui. No capítulo 6 e o versículo 10 diz assim: Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Relva é um pasto verdejante, que é mais uma referência ao Salmo 23. Vamos voltar lá para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, não faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Ele leva em pastos verdejantes. Jesus mandou todo aquele povo se assentar sobre a provisão da ovelha. Vamos para Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Versículo 6 diz assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. No caso, não era o fogo, ele estava levando o pedernal, aquela pedra que bate para fazer faísca. Assim, os dois caminhavam juntos. Então, isso aqui é uma tipologia. Isaque representa Jesus e a lenha que Abraão colocou nas costas de Isaque representa a cruz. E Abraão representa Deus. Então, Deus não carregou, Abraão não carregou a lenha.
Isso era a tarefa de Isaac. Qual era a tarefa de Abraão? Estar presente. Porque o Senhor é meu pastor e não faltará. Então, a tarefa de Abraão não era levar a lenha, era estar presente. Os dois caminhavam juntos. Isso aqui é uma parte muito bonita. Aí no versículo... No versículo 8, a última frase também diz: e os dois seguiam juntos. E no versículo 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Então, Isaque estava com a lenha nas costas e no final ele deitou sobre essa lenha. Porque aquilo que ele estava carregando, o trabalho seria a cama dele, seria o repouso dele. O repouso nos pastos verdejantes. Aí vamos voltar para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, não faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A gente vai ler só esses primeiros 3 versículos, tá? E vamos ler 1 Samuel capítulo 30, para a gente entender melhor o que é refrigerar a alma. 1 Samuel 30. É só para vocês saberem o que significa refrigerar a alma. É como se fosse ressuscitar ainda em vida. 1 Samuel 30. Deixa eu ver. A partir do versículo 11 diz assim: encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então refrigerar a alma é isso aqui. Recobrar as forças. Aqui no caso desse homem foi as forças do corpo, mas recobrar as forças da alma. Deram a ele não foi apenas pão e água. O que fez ele recobrar as forças foi a pasta de figos, que representa a doutrina. Outra coisa que refrigera a alma também é a comunhão. É a coisa que mais refrigera a alma, é a comunhão. E o auge da comunhão da igreja com Jesus é a mesa do Senhor. O culto mais importante é o culto de ceia. Por quê? Porque tem o pão e o vinho. O pão, que é a palavra, e o vinho, que é o sangue. Isso é o que mais restaura. Não tem nem como sair de uma ceia triste para baixo. Porque a comunhão que Cristo tem com Jesus, ou a comunhão que a igreja tem com Jesus, é o que refrigera a alma. E termina dizendo: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
O que é uma vereda, para a gente entender? Então assim, imagina uma montanha e nas montanhas existem alguns caminhos bem estreitos, que são caminhos para passar ovelha e gado, que são animais de pasto. Essas veredas esses caminhos curtos são chamados de veredas. Se a ovelha ou o boi se desvia daquela vereda, ela não vai chegar no destino. Ela tem que voltar para a vereda. Essa vereda, ela representa a doutrina. Vamos ler Números capítulo 22. Só para vocês entenderem. Depois que Jacó saiu da casa de Labão, Labão foi atrás. E eles se encontraram em um lugar chamado Gileade. E ali eles edificaram um altar de pedras e fizeram ali uma ceia. Eles fizeram um acordo de que Jacó não passaria para o lado de Labão e Labão não passaria para o lado de Jacó. Isso é muito comum. Essas demarcações de terra são algo muito importante na Bíblia. Terras desmarcadas, uma pessoa que desmarca um território marcado, ele podia até morrer. Que é algo muito importante. Por quê? Porque aquilo lá é uma questão até histórica, de 200 anos atrás. Então eles fizeram ali. E o que aconteceu? Anos depois, Balaão saiu e ultrapassou Gileade para o lado de Jacó. Então um anjo se colocou no caminho para impedir aquilo. Agora eu vou procurar o versículo em Números 22. Achei. A partir do versículo 21 diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Então já começa, a partir do momento que ele sai da vereda da justiça, que ele sai da terra demarcada por acordo, ele começa a estar em má companhia. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão ele estava indo para o território que era de Jacó, território de Israel. E o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montando na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas. Caminho estreito, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então Balaão estava primeiro num lugar espaçoso, num caminho largo que conduz à perdição. Então o anjo do Senhor se colocou na frente da jumenta e guiou a jumenta para um caminho estreito, no meio de 2 muros. E a jumenta teve que apertar o pé de Balaão no muro para passar pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui representa o pastor que nos conduz pelas veredas da justiça. E aí depois o anjo do Senhor se colocou num lugar estreito, que é o caminho estreito que conduz à vida eterna, que não podia se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Amém? Esse é o Salmo 23.